E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Andenberg, tá bom? Vamos trabalhar com vocês o conteúdo de história do capítulo 3, As Rebeliões na América Ibérica, para a turma do oitavo ano A e para a turma do oitavo ano B, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar aí. É o seguinte, esse capítulo aí tem uma relação com os outros capítulos anteriores, com o capítulo 1 e o capítulo 2. Não é uma relação direta, eu falo uma relação indireta. No sentido de quê? No sentido de que essas rebeliões que ocorreram na América Latina, elas tiveram, diretamente ou indiretamente, influência das ideias iluministas e de suas rebeliões. Né? Perdão, suas rebeliões, não, e de suas revoltas e de suas revoluções, como foi o caso da Revolução Francesa e como o caso da independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias. Então, assim, o movimento iluminista, as ideias iluministas estiveram muito estiveram atreladas a diversas rebeliões na América Ibérica. Quando está referindo à América Ibérica, está se referindo aqui, pessoal, às colônias, as colônias dos, as colônias dos portugueses, da colônia portuguesa e da colônia espanhola na América, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouco desse capítulo aí. Os primeiros processos de resistência, de rebelião contra a colonização dos portugueses aqui na América foram primeiro por parte dos indígenas e dos africanos, perdão, dos africanos escravizados. Esses foram os primeiros grupos a se expressar e ir de contra as práticas de dominação, né? Obviamente a gente está se referindo principalmente no campo da exploração, né? No campo da forma de como da forma de como a metrópole, essas monarquias, tanto portuguesa quanto espanhola, através do antigo regime, através de um regime político autoritário, através de um regime político monárquico, agiam em suas colônias de forma agressiva. Né? Sabemos como foi esse trato com os povos indígenas, né? Não foi algo tão amigável assim. Mas no século XVII e século XVIII, além da resistência indígena e dos africanos escravizados, setores, segmentos sociais da elite dessas colônias também vão se revoltar, também vão de contra ao domínio da metrópole, de contra ao domínio das monarquias absolutistas na colônia, a forma de como estava se dando a colonização. E essa elite, essas elites comerciais, fazendeiros, setores médios, vamos dizer assim, questionaram os grandes aspectos foram por parte dos comerciantes, por exemplo, os monopólios praticados pela metrópole, os comerciantes começaram a fazer duras críticas em relação a isso. Os senhores de engenhos, crítica aos impostos excessivos, né? Os grandes senhores começaram a fazer críticas a isso. E também a intervenção metropolitana nas políticas locais, na política local da colônia, né? A intervenção massiva. E a gente vai entender as revoltas, as rebeliões que ocorrem nesse processo, tá bom? Vamos lá. Resistências e revoltas na colônia. Aqui, ó, nós estamos referindo, ó, aqui a seta do mouse. Nós estamos referindo à América, tá bom? Brasil, o que? América Portuguesa. Hoje o que chamam Brasil de América Portuguesa. E essa região aqui, ó, até o México, que tem vários países hoje, chama América Espanhola, tá bom? Esse primeiro vídeo só vamos se referir a as rebeliões na América Portuguesa. Especificamente, na verdade a maioria dessas rebeliões no Brasil, no território que hoje chamamos Brasil, tá bom? Vamos lá, no final do século XVIII, as medidas que
à medida que a economia colonial se diversificava, ela não ficava somente em um viés primário exportador, começou a criar raízes de outras alternativas, porque a sociedade colonial ela começa a crescer, se expandir, obviamente as atividades econômicas também vão crescer e se expandir. Lógico que eu não estou falando no patamar dos países europeus, mas eu estou falando sobre do ponto de vista do crescimento demográfico, né? A metrópole fortalecia seu poder. Obviamente, se tinha muita gente, se estava tendo muitas atividades econômicas, obviamente necessitou-se de organização política, né? Necessitou-se de estrutura governamental para gerir essa sociedade colonial. E essas estruturas governamentais elas começam a ganhar força. E quando eles ganham força, eles vão começar a ir de contra ao domínio da metrópole na colônia. Isso é um dos primeiros sinais dessa rebelião, dessas revoltas, principalmente de caráter regional, não de caráter nacional, contra o domínio da metrópole. E esses colonos da América, eles começam a questionar o antigo regime. Esse antigo regime é o quê? A monarquia absolutista por parte de Portugal e por parte da Espanha, principalmente quando esses filhos de colono estudam na Europa, vão ler e vão estudar muito o pensamento iluminista, e quando voltam, eles vão difundir o pensamento iluminista na colônia e enfrentar as contradições dentro da colônia. Vale lembrar que esse processo das lutas e reivindicações, seja eles locais ou até mesmo em busca de independência, todas elas tiveram um caráter regional, foi uma determinada região que se rebelou. Não teve um caráter nacional, porque ainda não existia esse sentido nacional. Esse sentido nacional na América ao todo, ela só vai na América Latina, tanto na América Espanhola como na América Portuguesa, só a partir do século XIX. Vamos dar continuidade, aqui está falando sobre as revoltas, né, da América Portuguesa. E o primeiro aqui está se referindo a diferença, né, em rebeldias regionais e revoluções nacionais. As revoluções nacionais tiveram muito mais força na Europa. No século XIX, com a implementação das repúblicas na América Latina, podemos dizer que alguns dos casos tiveram a característica de revolução nacional. Mas o que eu estou querendo dizer aqui no século XVII, final do século XVII e início do século XVIII, são realmente revoltas. E aqui tem umas delas aqui que nós vamos estudar aqui da revolta aqui na América Portuguesa, no território que hoje conhecemos como Brasil. Existem algumas diferenças, né? Revolta e revolução. Revoltas e rebeliões são situações extremas nas quais certos grupos insatisfeitos com determinada condição política, econômica e social resolvem intervir na realidade que os cerca e resolvem intervir no sentido de trazer mudanças, transformar, tá bom? As rebeliões sempre têm um caráter de mudança, de tentar transformar ou de pelo menos questionar o que está acontecendo a determinada situação. Vamos lá. A primeira revolta que nós vamos destacar aqui é a revolta de Beckman, em 1684. A revolta de Beckman foi quando a coroa portuguesa ela criou a Companhia de Comércio do Maranhão e tinha como principal objetivo o monopólio de vender produtos europeus na determinada região e comprar os artigos coloniais. Mas a questão é que vendiam caro os produtos da metrópole para a colônia e comprava barato os produtos da colônia. Isso gerava uma insatisfação por parte dos comerciantes, por parte daqueles que estavam fazendeiros e comerciantes da região do Maranhão. E isso fez com que muitos comerciantes, muitos fazendeiros, eles não cumprissem alguns acordos e rompessem com a perspectiva de da forma de como a coroa portuguesa estava agindo no Maranhão. Tá certo? Em 1685, Thomas Beckman, um dos líderes do movimento, foi em Lisboa na tentativa de dialogar com a coroa portuguesa e acabou sendo preso. Portugal mandou tropas para combater os revoltosos e nomeou um novo governador para o Maranhão. Os principais líderes do movimento foram enforcados, exceto Thomas Beckman, que foi deportado para Pernambuco. A Companhia do Comércio do Maranhão também foi extinta. Esse é o cenário dessa primeira revolta aqui na América Portuguesa, no território que hoje chamamos de Brasil, de enfrentamento contra o domínio da metrópole. O próximo é a Guerra dos Emboabas.
de 1707 a 1709. Essa guerra dos Almohabas, em modo geral, o que eu quero destacar aqui é que, com o processo de exploração dos recursos naturais nas chamadas Minas Gerais, que hoje conhecemos, que é o estado que hoje nós conhecemos Minas Gerais, atraiu milhares de pessoas de diversos locais da colônia, até mesmo de Portugal. Diversos locais. Para o quê? Com o intuito de chegar nessa região e se enriquecer explorando ouro. Mas isso gerou conflitos. E essa levada migratória e até de imigrantes que vieram para essa região para tentar ganhar uma nova vida, ganhar dinheiro, ganhar recursos, né, nesse contexto, gerou enfrentamento contra os paulistas, gerou enfrentamento com os locais, né? Os paulistas, vamos dizer assim, são os locais, aqueles que já estavam lá, que já tinham iniciado o processo de exploração e que eles não estavam satisfeitos com os chamados forasteiros. Esses forasteiros são chamados de emboabas. Esses emboabas reagiram, né? E saíram vitoriosos, derrotaram os locais. E por essa situação, a coroa portuguesa criou a capitania de São Paulo em Minas Gerais, separado do Rio de Janeiro, e lá em 1720 resolveu dividir São Paulo e Minas Gerais. Isso é o traço da Guerra dos Almohabas. Foi um conflito entre aqueles que estavam em busca de recursos com aqueles locais que já estavam explorando esses recursos, principalmente ouro e recursos naturais, ouro e prata e pedras preciosas, em modo geral. Próxima rebelião, próxima insatisfação contra o domínio português na colônia foi a Guerra dos Mascates, de 1710 a 1711. Desde a expulsão dos holandeses do Nordeste, em meados do século XVII, a aristocracia rural da vila de Olinda vivia em dificuldades econômicas, mas continuava a controlar a política de Pernambuco, capitania governada por São Sebastião de Castro Caldas, exercendo grande influência sobre o povoado de Recife. Este, por sua vez, prosperava graças ao intenso comércio dos negociantes da região, pejorativamente chamado de mascates. Vamos lá. O conflito, a Guerra dos Mascates foi um conflito entre interesses holandeses com interesses comerciantes de Recife. Quando Recife começa a ganhar força, né, os comerciantes de Recife começam a ganhar força, ganhar o mercado, o comércio nessa região, esses comerciantes chamados de mascates, faz com que Olinda entre em conflito com Recife. E isso gera esse conflito só vai terminar em 1701. Isso gera uma transformação na organização dessa capitania. Quando a administração metropolitana enviou tropas da Bahia e assegurou a vitória dos mascates, obviamente percebe-se que a coroa portuguesa vai ficar do lado dos mascates, do lado do pessoal de Recife, para conter um possível domínio total de Olinda, e também sabendo que Olinda também passou por um domínio holandês, então era, vamos dizer assim, era precavido por parte tinha uma precaução, por parte da coroa de não voltar a ter, vamos dizer assim, uma possível política local que fosse rebelde contra os interesses da monarquia. Isso foi o traço da Guerra dos Mascates, um conflito entre Olinda e Recife, na capitania de Pernambuco, atrelado a interesses comerciais, da qual a coroa interviu e ficou a favor de Recife no processo do centro administrativo da capitania. Outra revolta foi a revolta de Filipe dos Santos. A revolta de Filipe dos Santos se assemelha com a Conjuração Mineira, e a gente vai falar dos dois aqui detalhadamente. A revolta dos Filipe dos Santos ocorre lá nas regiões de Minas Gerais, quando o governo português ele proíbe a circulação do ouro em pó. Por que proíbe? Porque o governo português precisava de materiais concretos sobre o ouro para cobrar os impostos desse ouro. Ali, depois de extraído o quinto é o imposto cobrado pela coroa sobre os metais preciosos extraídos na colônia, correspondente à quinta parte do montante total. Aqui, ó, o imposto, tá certo, pessoal?
Sentidos prejudicados, os mineradores da região de Vila Rica rebelaram-se contra essa medida, dirigindo-se ao governador da capitania de Minas Gerais, o conde de Assumar. Sem soldados suficientes para enfrentar os manifestantes, o governo prometeu o fim das casas de fundição. Você vê que a questão foi o quê? Os revoltosos vão enfrentar e vão de contra o poder local, e esse poder local, obviamente, controlado não, da metrópole, né? Representante da metrópole, por conta dos impostos atribuídos à exploração de ouro. O governador prometeu o fim das casas de fundição e de vários tributos sobre o comércio local. Contudo, assim que conseguiu reunir tropas, ele atacou os revoltosos. O governador ainda prendeu vários deles e queimou suas casas. Felipe dos Santos, um dos líderes da manifestação, foi enforcado e esquartejado, servindo de exemplo para inibir futuras rebeliões. Sufocada a revolta, as casas de fundição foram mantidas e os interesses da metrópole preservados. O interesse da metrópole foi preservado. Apesar de eles terem recuado em determinado momento, não cobrando os impostos, mas voltou novamente, enfrentou e dominou novamente com impostos o processo de exploração. Não somente dominou com impostos, mas também toda a exploração de recursos de ouro. A Conjuração Mineira, muito conhecida. A gente vai falar agora da Conjuração Mineira e depois da Conjuração Baiana, tá bom? Que é a Conjuração Baiana de 1789 e depois a Conjuração Mineira. E finalizamos essa primeira parte do vídeo, que é sobre as rebeliões, as revoltas na América Portuguesa, tá bom? Conjuração Mineira, na segunda metade do século XVIII. Devido ao progressivo esgotamento das jazidas de ouro, muitos mineiros enfrentavam dificuldades para pagar os tributos cobrados pela metrópole. O governo português definirá a cobrança de 100 arrobas anuais por meio dos quintos. Olha os quintos lá. Caso não chegasse a esse total, ocorreria a derrama. O que era a derrama? Né? Era a cobrança dos impostos que recaía sobre cada indivíduo para completar a quantia que deveria ser paga ao governo naquele ano. Existia uma metas por parte da metrópole. A metrópole queria extrair o máximo de recursos possíveis, naturais, que gerassem poder econômico, gerassem renda para eles, né, para a colônia. Então, até mesmo se eles não chegassem ao seu objetivo, aplicavam-se políticas de impostos que fizesse de tudo para arrecadar, como é o caso da derrama, especificamente no local das chamadas Minas Gerais. Mas isso não agradou, obviamente, aos colonos. Né? Os colonos começaram a enfrentar cada vez mais. Teve reação por parte da Rainha Dona Maria I, em 1785, que proibia qualquer tipo de alternativa política na região. Alternativa política não. Qualquer outra alternativa de atividades econômicas, né? Isso gerava ainda muito mais insatisfação e muito mais enfrentamento por parte dos colonos dessa região. Em 1788, a coroa decretou o pagamento integral e inegociável da derrama, inclusive com os bens pessoais da população, considerando que há muitos anos não se completava o total anual estipulado pela metrópole. A medida preocupou a sociedade mineira, particularmente os membros da elite. Olha aí o papel da elite aí de enfrentamento. Motivando-se a elaborar um movimento contra o governo português. Elaborar esse movimento contra o governo português é chamado dos Inconfidentes, né? Eles eram muita base dos movimentos iluministas. Vai ter base, ó o processo de independência dos Estados Unidos aqui, ó. Vai ter base do que vai ser inspirado pelo processo de independência dos Estados Unidos. Vão defender a necessidade de uma república como sede de São João dos Reis e a criação de uma universidade em Vila Rica, algo que foi proibido pelo Portugal, criar universidades na colônia. Algumas medidas por exemplo, outras medidas que defendiam também o serviço militar obrigatório e apoiar a industrialização. Isso era o que os Inconfidentes, por isso que também a Conjuração Mineira, também é chamada de Confidência Mineira, tinha como principal objetivo romper o domínio português e suas práticas de exploração nessa região
principalmente na Vila Rica, na região de Minas Gerais. Aí tem um lema aqui, né? Um lema muito iluminista. Liberdade ainda tardia, que está em latim, que está na bandeira de Minas Gerais até hoje. Poucos deles foram favoráveis ao fim da escravidão. Aqui é um pouco do que é que eles defendiam, né, em relação a essa possível instauração da República caso derrotassem a monarquia portuguesa. Eles não conseguiram, obviamente, derrotar, foram sufocados. Não chegaram nem a mesmo ter um processo de revolta explícita, pois as autoridades portuguesas conseguiram conter antes mesmo. Teve, obviamente, os traidores que denunciaram e falaram o que a conspiração estava querendo fazer. Mas teve alguns líderes enforcados, mas eu acho que o que teve mais destaque foi o Tiradentes, né, que é o que mais nós conhecemos, da qual ele foi esquartejado e ele, vamos dizer assim, foi a marca desse processo, né, da Inconfidência Mineira. Conjuração Baiana, de 1780 1798. A Conjuração Baiana foi a mais ampla e popular. A Conjuração Baiana ela é muito diferente da Conjuração Mineira porque ela teve um caráter popular. As camadas populares participaram na construção de uma ruptura, de enfrentamento contra o domínio português na determinada região. Essa Conjuração Baiana também é conhecida como Revolta dos Alfaiates, né? Eu acho até mais interessante ser chamado de Revolta dos Alfaiates por conta do protagonismo desses alfaiates, né? Por conta do protagonismo desses setores populares. Uma coisa interessante também é que o que influenciou esses setores foram tanto comerciantes, pequenos comerciantes, esses setores populares, e eles tiveram grande base das ideias dos membros da maçonaria, de uma sociedade civil não religiosa que cresceu na Europa lá no século XVIII, na maçonaria, que defendia ideais iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade. A conjuração tem aqui as grandes lideranças, né? As lideranças da Conjuração Baiana, João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga da Silva, que por sinal tem até memorial em Salvador sobre isso. Eles pregavam, pessoal, na Bahia, e vale lembrar que isso é local, isso é regional, não é para todo o Brasil, mas defendiam um governo republicano, democrático e livre de Portugal, com o fim da escravidão e dos preconceitos contra negros e mulatos, liberdade de comércio e aumento dos salários dos soldados. Você vê que as reivindicações tinham um caráter popular, tinham um caráter que pudesse abranger a todos, principalmente aqueles que estavam na base da pirâmide da sociedade baiana. No dia 12 de agosto de 1798, os organizadores da revolta se espalharam cartazes pela cidade proclamando o início da rebelião. Depois foram contidos, né, e violentamente massacrados. Aqui a representação, né, dessas quatro figuras do processo da conjuração baiana. Então é isso, pessoal. Basicamente é isso, essa primeira etapa do nosso capítulo, do capítulo 3. Agora eu vou pedir para vocês responderem as atividades que ficam no final desse capítulo. Na próxima semana eu vou falar vou dar continuidade a esse capítulo, falando sobre as rebeliões na América Espanhola. E aí eu quero que vocês respondam, tá bom? Essa atividade aqui, ó, primeira questão, segunda questão e terceira questão. Beleza? Primeira, segunda e terceira questão. Então é só isso, agora se vemos na próxima semana para concluir esse capítulo falando sobre as rebeliões e revoltas na América Espanhola. Tchau, tchau e até mais.